Muita alegria agora, nós vamos acolher o Ziad. O Ziad vai pregar para nós a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 26 a 31. O Ziad já tem uma caminhada longa, é um pai de família, tem 3 filhos, casado com a Thaís, foi coordenador estadual da Renovação Carismática. Na época que eu era coordenador, ele coordenava o jovem. Então o Ziad ele tem uma visão, uma experiência com a palavra de Deus privilegiada. Vamos então, com muita atenção, acolher a palavra que o Ziad nos traz hoje. Boa noite, Ziad, que Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Que bom estar podendo pregar a palavra de Deus nesse momento tão especial, onde a palavra de Deus entra na sua casa. E hoje a palavra de Deus está em Marcos, capítulo 14, versículos do 26 ao 31. Terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus disse-lhes: Vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Entretanto, Pedro respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: em verdade te digo, hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Palavra da salvação. Essa palavra eu quero dividir em 2 etapas. A primeira, quando Jesus prediz, a crucificação, a morte dele e também a ressurreição. Isso é uma lição para nós. Porque muitas pessoas que quando pensam que estão passando, ou acham que estão passando, ou mesmo estão passando por um momento de sofrimento, de dor, começam a desesperar. E começam a criar no coração, na mente, ou incredulidade, ou aquelas pessoas que mantêm a fé, começam a reclamar ao próprio Deus. E começam a questionar se Deus as ama. Porque se Deus ama, por que eu, como filho ou filha de Deus, posso passar pelo sofrimento? Se Deus me ama, por que isso ou aquilo, essa doença, ou essa crise, ou essa discussão na família, está acontecendo na minha vida, se Deus me ama? Muitos ateus, eles gostam de querer provar a não existência de Deus por causa do sofrimento. Ah, se o mundo sofre desse tanto, cadê Deus? Deus está aqui e Deus ama. Mas mesmo eu passando pelo sofrimento, a palavra de Deus vem dizer: primeiro Jesus passa pela cruz, para depois ter a glória. Nós não estamos na igreja da prosperidade. Aqui nós não pregamos, vem para a nossa igreja, vem para as missas que seus problemas vão se acabar. Não é isso a nossa pregação. A nossa pregação se baseia, porque eu alcance a glória, eu preciso antes passar pela cruz. E aí eu começo a ver que o sofrimento não é uma coisa tão ruim. Claro, existem 2 maneiras de você sofrer, uma é com Deus, outra é sem. Todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades. Agora, aquele que sofre sem Deus, ou aquele que sofre reclamando o porquê Deus permitiu que eu sofresse, essa pessoa vai ser infeliz. Agora, aquele que vê a mão de Deus, mesmo quando eu passo por um sofrimento, eu tenho a certeza que esse sofrimento vai passar. E eu tenho certeza que Deus está comigo. E se Ele permite que eu passe por esse momento de sofrimento, com certeza é porque algo especial Deus está preparando. Se você está passando por um momento de dificuldade, seja ela qual for, esteja em Deus, sem murmurar, sem reclamar. Claro, é nosso direito pedir as graças, pedir as bênçãos para Deus, pedir para que Deus intervenha. E quando eu peço que Deus intervenha na minha vida, se eu estou passando por essa dor, eu tenho que me entregar na mão de Deus e falar: meu Deus, eu te peço, o Senhor toma conta. E eu te entrego essa dificuldade. E quando eu entrego essa dificuldade, eu tenho que confiar. Minha dificuldade está na mão de Deus. E se eu tenho essa certeza, essa dificuldade, que hoje é a cruz, amanhã vai ser glória. Mas por que, se Deus ama tanto a gente, Ele permite que a gente passe por esses momentos de dor? Está aí a resposta: porque Deus ama.
Se você é pai, como eu sou, ou mãe, você sabe que se a gente der tudo que nossos filhos pedem, nós vamos criar belos marginais. Vamos criar meninos mimados, meninos que não gostam e não sabem enfrentar um não. E eu digo até mais, crianças que quando virarem adolescentes, jovens, muitas vezes vão para o mundo da droga. Por quê? Porque não sabem trabalhar com não, com a negativa. Então nós mesmos, como pai e como mãe, nós permitimos muitas vezes que nossos filhos passem por sofrimento. Você permite. Outro exemplo, quando o menino está gripado e ele pede, mãe, me dá um sorvete, pai, me dá um sorvete, você daria para o seu filho isso aí? Não, porque não é o momento certo dele receber aquele sorvete. Então você espera a doença passar para poder ajudar o seu filho. Deus conosco muitas vezes é assim. Ele espera a doença passar. Muitas vezes a gente pede uma graça, uma bênção, pede para sair do sofrimento, mas Ele sabe que não é a hora e nós precisamos passar por isso. Deus sofre conosco, Deus chora conosco. Nós precisamos. Para quê? Para que a gente se torne pessoas melhores. O sofrimento nos amadurece. O sofrimento faz com que a gente cresça. Muitas vezes no próprio sofrimento é o momento que a gente vive mais solidão. Mas Deus permite, mas Deus está do lado. Creia nisso. E a segunda parte é quando Pedro nega Jesus. Quando Jesus prediz a negação de Pedro. Pedro, eu creio, ele queria e ele talvez daria vida por Jesus. Mas o que Pedro não soube assimilar é que Jesus desse a vida por ele. Por isso Pedro nega Jesus. Muitas vezes a gente fica decepcionado com Deus, não é verdade? A gente queria alguma coisa de Deus e Deus fala que não, o meu caminho é diferente. Mas aquele que permanece firme vai ver a ressurreição. E você vai ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Não tenha medo de passar esse tempo da cruz. Quem passa pela cruz, com certeza verá a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um. Amém. Ziad, é verdade. E eu te agradeço. A negação de Pedro nos leva mesmo a pensar. A nos fazer pensar sobre o amor de Deus e os sofrimentos que passamos. Se nós estamos sofrendo, nós temos que sofrer ao lado de Deus. E Deus muitas vezes diz que o nosso sofrimento não se compara ao que Ele teve por nós. É verdade. Nós não sofremos ainda até o extremo e nem vamos precisar fazer isso, porque isso Ele já fez na cruz por nós. Vamos oferecer agora a Deus, pelo sangue derramado na cruz, tudo aquilo que te leva a sofrer, todo o sofrimento, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele psicológico, em função dos relacionamentos, mas vamos oferecer para Jesus tudo aquilo que nos leva a você, as pessoas que você ama, as pessoas que nos cercam, ao sofrimento. Senhor Jesus, derrama sobre nós esta graça, não a de suportar sofrimento, mas a de transformar, sublimar tudo isso que nos faz sofrer para algo melhor, para algo bom. Nós cremos, meu Deus, e proclamamos que tudo isso não é para a nossa ruína, para a nossa derrota, mas ao contrário, é para que sejamos vitoriosos com o Senhor. E o Senhor venceu todo o sofrimento até a morte e morte de cruz. Bendito e louvado seja meu Senhor e meu Deus.